5 indicações de filmes e séries que eu gostaria de passar para vocês, que vão trazer excelentes reflexões. O meu nome é Orlando Costa, esse canal é para homens e pró-homens. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Me siga também no Instagram, no @orlando.gcosta. Sugiro fortemente que você leia a descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar o meu cupom na Growth Suplementos e também os perfis do Conduta Masculina e do meu podcast que acontece neste canal, o Código Masculino. Então, bora falar um pouco sobre essas 5 indicações que eu quero te fazer aqui nesse vídeo. Entretanto, antes de irmos para as 5 indicações, vale algumas observações. Número 1, essa lista não é taxativa, poderiam ter vários outros filmes e séries aqui, além desses que eu vou trazer. Mas eu quis trazer 5 para o vídeo não ficar muito longo. Quem sabe, num futuro próximo, eu traga mais 5 séries, 5 filmes e séries, como esse vídeo aqui, e também livros e outras indicações que eu quero trazer para vocês. Ou seja, repito, essa lista não é taxativa, mas é exemplificativa, tá? Outra coisa, são filmes e séries que eu gosto, que eu acho que pode te trazer alguma mensagem a partir do momento em que você assisti-las com as lentes que eu estou trazendo aqui para vocês. Talvez você, abre aspas, se decepcione com alguns filmes ou séries que eu estou trazendo aqui. Eu até já imagino o porquê. Geralmente, quando a gente trata de perfis que falam para homens, é sempre a mesma coisa. Filme tem que ser todo mundo se matando e sangrando. Série tem que ser lá o Peaky Blinders fazendo cara de mal, de frio e de calculista. Bem, eu, Orlando, não fico restrito a isso. Eu acho que isso tem seu lugar. Gosto, inclusive, desse tipo de filme, desse tipo de série. Só que eu acho que um homem adulto, maduro, instalado na realidade, ele precisa ir além. Ele precisa ter alguma aplicabilidade no dia a dia dele. Veja, você que é um sujeito no ano de 2025 que trabalha em uma empresa, por exemplo, e vai apresentar um projeto. Talvez o diretor discorde do projeto ou fale de uma forma que você se sinta um pouco desconfortável. É evidente que você ali não vai bancar o guerreiro, arrancar uma espada e cortar a cabeça dele fora, não é mesmo? Você vai conversar, você vai argumentar com uma postura, com uma conduta. Então, por favor, não fale, ficou faltando Peaky Blinders, ficou faltando Vikings, aquilo sim é que é homem. Acho que você está na página errada. Aqui a gente é um pouco mais velho, já um pouco mais maduro nesse sentido, e o pensamento é sofisticado. Dito isso, com absoluto respeito, claro, bora para o primeiro filme da lista. Lágrimas do Sol. Pequeno resumo dele. O Tenente Waters, vivido pelo ator Bruce Willis, lidera uma missão de resgate para retirar uma médica americana de uma zona de guerra lá na Nigéria. Ao descobrir que deixar os refugiados para trás significaria sua morte, ele enfrenta um dilema moral que põe à prova seu senso de dever e humanidade. Algumas lições de imediato. O verdadeiro líder não segue apenas ordens, mas age com consciência e honra. A moralidade nem sempre é preto no branco. Às vezes, decisões difíceis são necessárias. A força de um homem não está só na brutalidade, mas na sua capacidade de proteger os mais fracos. Lágrimas do Sol é um filme que particularmente eu assisti umas 2 ou 3 vezes. Uma das coisas que eu mais gosto no filme, além da questão que se apresenta ali tática, daqueles soldados norte-americanos, eu gosto muito da postura do Tenente Waters, vivido pelo ator Bruce Willis, porque ele parece uma máquina, não é? Uma máquina de guerra. E tá tudo bem, porque é a atividade dele e por vezes é necessário que ele tenha aquele sangue frio, que ele tenha toda aquela técnica para poder abater o inimigo. É uma zona de guerra, não é um parquinho de diversões. Entretanto, uma das coisas que eu mais gosto no filme, que me chamou bastante atenção, é quando o lado humano dele precisa vir à tona, inclusive desobedecendo ordens de seus superiores, para poder salvar aqueles refugiados, ou seja, um lado humano dele,
um lado sensível, um lado empático, precisou vir à tona e equilibrar com o guerreiro. Particularmente, este equilíbrio entre características aparentemente opostas me chama muita atenção. Considero eu que este é o caminho que todo homem deve seguir. Essa é a busca que todo homem deve se jogar, né? Buscar esse equilíbrio em características que aparentemente são, abre aspas, opostas. Dentro do Conduta Masculina, um vídeo antigo sobre uma análise desse personagem foi feita por mim durante um episódio. Então, para quem é membro mais antigo, coloca lá Lágrimas do Sol e você vai ver esse episódio. O segundo filme da lista, meu preferido, O Senhor dos Anéis. Resumo, a jornada épica de Frodo e seus companheiros para destruir o Anel do Poder e derrotar Sauron é uma história sobre amizade, sacrifício e perseverança. Algumas pequenas lições. Grandes missões não são cumpridas sozinhas. Ter aliados leais é essencial. O verdadeiro poder não está na força, mas na resiliência e no caráter. O peso da responsabilidade pode ser esmagador, mas seguir em frente apesar do medo define os grandes homens. Bom, é possível que eu tenha assistido cada filme da trilogia Senhor dos Anéis entre 7 e 8 vezes, desde quando estrearam no cinema no início dos anos 2000, quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Hoje, com mais de 40, o filme faz muito sentido para mim. Ele me trouxe tantas lições que as minhas costas são inteiras tatuadas com temas do Senhor dos Anéis. Tem uma foto lá no meu Instagram. Se você rolar, não sei em que momento você vai tá vendo, talvez tenha ficado lá para baixo, mas tem uma foto lá onde essa tatuagem aparece bastante. Por que o Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis é um épico, é uma obra linda, né? Que traz justamente essas polaridades que eu trouxe aqui para você. Eu gosto tanto que em todos os meus cursos, praticamente, e lá no Conduta Masculina você também vai encontrar uma resenha onde eu falo do Senhor dos Anéis, onde eu falo de cada personagem dos principais. Entretanto, fica aqui uma ressalva. Considero eu que Aragorn, né, lá de O Senhor dos Anéis, talvez você deva conhecer, é o personagem com a melhor definição de masculinidade e de conduta masculina, na minha opinião. Bom, eu sempre pensei isso, mas não entendia bem o porquê. Eu sempre me inspirei muito neste personagem. Até que eu vi um vídeo de um psicólogo norte-americano que ele faz análises comportamentais de personagens do cinema e de séries. E não é que o sujeito trouxe, de uma maneira muito mais técnica e profunda, a mesma percepção que eu sempre tive. E ele classifica Aragorn como um homem que possui uma masculinidade integral, que é absolutamente forte, corajoso, mas ao mesmo tempo, quando precisa, empático e sensível, por exemplo. Mas eu vou além. Aragorn possui uma história muito interessante que diz respeito à ancestralidade. Essa história eu exemplifico dentro dos meus cursos porque eu trabalho bastante com a questão da reconexão com a casa ancestral, que para mim é de extrema importância quando o sujeito leva a sério o desenvolvimento pessoal masculino de si, e não conversas genéricas de rede social e nem estereótipos que precisam ser superados por homens com pensamento mais sofisticado. Então, Aragorn, ele é um representante, o personagem, aliás, é um representante, para mim, muitíssimo interessante sobre essa questão de reconexão com a ancestralidade, as heranças comportamentais que recebemos e verdadeiros dramas familiares que precisamos aprender sobre eles e superar. Então, a minha dica aqui fica no segundo aqui na lista, né? Não é por ordem de melhor para o pior, nada disso, é apenas uma lista exemplificativa, mas o segundo filme aqui da lista de indicação é O Senhor dos Anéis, essa trilogia, O Senhor dos Anéis. Terceiro filme, A Procura da Felicidade. Um resumo, é baseado na história real de Chris Gardner, um homem que enfrenta a pobreza extrema enquanto luta para criar seu filho e conquistar um futuro melhor como corretor de ações. Lições do filme: resiliência e disciplina podem transformar qualquer realidade. O fracasso não é o fim, mas uma fase da jornada para o sucesso. Um homem de verdade assume suas responsabilidades e protege aqueles que dependem dele, independentemente das dificuldades. Bom, aqui saindo um pouco, né, da questão de guerra, do arquétipo do guerreiro, e entrando talvez num olhar sobre o guerreiro moderno,
que não tem uma espada, uma arma de fogo na mão, mas está lutando com a própria vida. Esse filme, né, é interpretado pelo ator Will Smith como protagonista, e tem ali o filho dele mesmo, né, atuando com ele. É um filme lindo. Eu acho que homens podem assistir filmes que são tocantes, que trazem lições de vida, sobre dificuldade, sobre perseverança, sobre coragem. É um filme que mexe muito com a gente, porque a gente se coloca no lugar daquele personagem. E como é baseado numa história real, pensamos assim: poxa, um homem passou por tudo isso. Será que vale as minhas reclamações atuais, os meus pequenos dramas pelos quais eu fico me rastejando dia e noite? Tais os quais eu recebo bastante lá na caixinha do Instagram. Uns caras choramingando e pensando em cada bobagem que não caberia a um homem adulto. É importante que a gente tenha contato com histórias reais. Não estou aqui diminuindo a dor de ninguém, mas é real. A gente precisa ter contato com histórias reais para que a gente tenha uma dimensão da nossa dor. Muitos homens, quando entram em contato com dores de outros homens, olham para si e começam a sentir vergonha daquilo que eles estão reclamando. Então, filmes como esse, por exemplo, eles fazem essa provocação, com que a gente olhe para os nossos dramas, que a gente acha que é muito grande, mas na verdade não é, e perceba ali uma história é, de muita dificuldade, né? Uma história assim que mexe demais com a gente, né? De um pai tentando sobreviver ao lado do filho, em busca de um grande sonho, primordialmente para poder dar uma vida melhor para aquele que ele está defendendo e que depende dele. Agora, eu vou indicar duas séries. No quarto lugar, Suits, tem lá na Netflix. Um resumo: Mike Ross, um jovem brilhante sem diploma, entra para um dos maiores escritórios de advocacia de Nova York, onde aprende o jogo do poder, da persuasão e da ambição com o carismático Harvey Specter. Algumas lições. Habilidades reais e inteligência são mais importantes, não raro, que credenciais. Confiança e postura podem abrir portas que parecem fechadas. O equilíbrio entre ética e pragmatismo define os verdadeiros vencedores. Aqui já temos um outro nível de percepção. Por isso que eu quis trazer filmes e séries que são tão diferentes, mas que contemplam, de certa forma, a conduta de um homem. Falamos agora de um filme que tem uma história muito profunda e dramática. Agora falamos aqui de uma série que trata muito sobre esse jogo da ambição, da competência, da autoconfiança na vida de um homem. Muito bem interpretado, na minha humilde opinião, pelo Gabriel Matt, que é o ator que faz ali o Harvey, tá? Dentro da série Suits, que tem lá no Netflix, onde ele interpreta um advogado muito competente, não é? Muito safo. No entanto, que tem um comportamento que às vezes nos beira a arrogância. O que eu te chamo a atenção para essa série, inclusive também tem resenha dentro do Conduta Masculina sobre ela, a postura do Harvey, né? Aquela autoconfiança, aquele sarcasmo que ele tem, não é? Aquele charme que ele tem no falar, no gesticular. Então, homens que têm uma segurança interna muito grande, uma autoconfiança quase que exacerbada, mas que seja real, ele de certa forma se torna uma pessoa, um homem muito magnético, que muitas vezes inspira outros homens, e outros homens o respeitam por isso, outros odeiam porque tem inveja, e também desperta no público feminino ali a libido, tá? Então esses homens cheios de autoconfiança, cheios de segurança, né? Aquele que parece que resolve qualquer coisa, chamam muito a atenção. Se você reparar, vários personagens do cinema que todo homem olha, ou pelo menos uma boa parte dos homens olha, e gostaria de ser, e aqueles onde as mulheres olham e ficam e despertam o desejo, tem essas características quase que em 100% das vezes. E é sobre isso que eu falo lá na resenha mais profunda, dentro do Conduta Masculina. Agora, um ponto interessante sobre esse personagem, o Spectre, ele tem algumas vulnerabilidades. E ele é um personagem tão bem escrito que no momento que ele revela essas vulnerabilidades, é o momento em que ele humaniza o personagem. Ele tira o personagem do modo máquina e transforma o personagem no ser humano. Lembre-se que eu falei do Tenente Waters? Eles fazem a mesma coisa durante o enredo.
Porque senão o sujeito se torna tão somente uma máquina. Se você vai lá para trás, década de 80, por exemplo, o filme Rambo, vivido pelo Sylvester Stallone, ele tem isso. Ele é uma máquina, mas em determinado momento ele chora copiosamente diante lá do oficial do exército, que é o conhecido dele, que é como se fosse um mentor dele. Ele expressa uma dor muito forte. Assim como todo homem tem suas vulnerabilidades, seus momentos de fraqueza e suas dores. É isso que, de certa forma, humaniza o homem. E a minha quinta indicação também é uma série, This Is Us, salvo engano, está lá no Prime. Um resumo sobre ela. É uma série que acompanha a vida da família Pearson ao longo das décadas, explorando temas como paternidade, identidade, perdas e redenção. Algumas pequenas lições. O impacto de um homem na vida de sua família vai muito além daquilo que a gente imagina. O passado molda quem somos, mas não precisa nos definir por completo. Vulnerabilidade não é fraqueza. Saber expressar sentimentos pode fortalecer relações. Bicho, essa é aquela série bacana para você assistir com a sua parceira, sua namorada, sua noiva, sua esposa. Porque ela, de certa forma, ela é desenvolvida para um público um pouco mais feminino. Ah, Orlando, por que você trouxe então uma série assim? Porque você tem que ampliar sua consciência e ampliar a sua percepção. O que me chamou a atenção nessa série, apenas peço um pouquinho de paciência para ir acompanhando, para tirar essas lições. O que me chamou a atenção nessa série foi que ela trata de dramas reais, dramas do cotidiano. Diferente do Senhor dos Anéis, por exemplo, que é um épico, né? Que se passa ali no mundo imaginário. Não, aqui não. Aqui é vida real. Isso vai enriquecer também o seu repertório. Ou seja, é uma família com 3 irmãos, um deles é adotado, inclusive, é muito interessante a história, em que a série vai e volta no tempo. Ou seja, desde o momento em que a, a personagem está grávida, de 3, um acaba falecendo, né, tudo no spoiler, lá na maternidade mesmo, no hospital, e esse outro é adotado naquele momento. Vocês vão entender quando vocês assistirem, tá? A gente está falando ali do momento de que as crianças acabam de nascer até o momento em que elas são adultas e um deles até já tem a sua própria família. Então, passando por todo o drama da infância, da adolescência, o casal que briga, se separa, o quanto que os filhos sofrem com aquela confusão dos pais, não é? E agora esses filhos na fase adulta, enfrentando dramas e, de certa forma, repetindo dramas que eles viviam na infância. Cara, essa é uma série que chama muita atenção para o autoconhecimento, para esses padrões de repetição e de como são frágeis e, ao mesmo tempo, extremamente fortes os laços familiares. Frágeis no sentido de ter drama, de ter trauma, de um magoar o outro, né? Um ter muita expectativa com relação ao outro, tá? E forte no sentido do amor familiar, da estrutura familiar. Eu acho importante, caso você busque desenvolvimento pessoal verdadeiro, verdadeiro, já vou falar sobre isso, verdadeiro, você tenha contato com esse tipo de conteúdo. Não estou falando para você assistir com a sua namorada, ter um lencinho e ficar chorando. Não, não, não é isso. É que eu quero que você olhe com um olhar um pouco mais aberto, um pouco mais amplo. Veja, hoje no nosso meio, vou retomar um pouco daquilo do início do vídeo, é muito caricato o masculino. É guerreiro, guerreiro, guerreiro o tempo todo. Sim, isso tem um lugar, claro que tem. Mas a psique masculina contempla, pelo menos a madura, 4 arquétipos que se movimentam e se organizam entre eles. O rei, o guerreiro, o mago e o amante. Não se restringe tão somente ao guerreiro. Eu acho que, de certa forma, esse filme e essas séries que eu passei aqui, eles retratam um pouco de cada arquétipo que eu mencionei. Inclusive, dentro do Conduta tem uma masterclass, que é o Rei, Guerreiro, Mago e Amante, onde eu falo um pouco sobre esses arquétipos e de como que eles funcionam na psique masculina madura, né? Que tipo de comportamento esperar do rei, do guerreiro, do mago, do amante, né? Aquelas fases da vida do homem onde um está mais presente do que o outro. Acho muito interessante da gente entender um pouco mais isso. E séries como essa, e filmes como esse que eu passei, eles precisam estar presente no repertório dos homens, para que você fale, pô, esse filme aqui sobre guerra, ele me traz uma lição. Não é somente atirar para matar o outro. Isso daí é bicho. É entender essas relações, entender essas profundidades,
reagir, e inclusive às vezes até matar, faz parte. Faz parte de uma guerra, faz parte de um contexto urbano, né, onde haja violência. Não estou dizendo que isso não existe, nem que a gente tem que abraçar a árvore e ser fofinho. Não. Mas há outras questões que fazem parte do cotidiano do homem em que ele vai lidar muito melhor. Viu o exemplo que eu dei sobre o sujeito dentro de uma empresa tendo que participar de uma reunião e tem que ter ali inteligência emocional para poder lidar com a pressão? Ou ele vai pegar uma espada, igual o Senhor dos Anéis, e cortar a cabeça do orc no meio da reunião? Isso não existe. Então o homem precisa sair desse lugar caricato de querer ser o frio calculista para se estabelecer na realidade. A última série que eu indiquei, This Is Us, ele traz muito desse cotidiano de dramas reais. Não é? O sujeito com drama no trabalho, na vida pessoal, sei lá, com ciúmes da mulher, aquela confusão entre os filhos em casa. Esse é o drama da vida real. E é com isso que a maioria de nós homens vamos lidar. Eu trouxe um filme aqui ligado muito à fantasia que eu particularmente adoro. Disse que assisti cada uma 7 vezes, que é O Senhor dos Anéis. Mas eu não posso viver com a minha cabeça como se eu estivesse na Terra-média. Aquilo tem que ser uma inspiração para mim, um símbolo para mim. E não ser internalizado de uma maneira tosca nas minhas relações cotidianas, na minha rotina. Então, o homem com pensamento sofisticado, é com esse homem que eu falo, é para esse homem que eu gero conteúdo, e são esses homens que são meus clientes, tá? Eles entendem isso. Eles aplicam isso na vida deles. Se você gostou ou gosta, né, desse tipo de vídeo por lista, por indicações, me fale aqui nos comentários que eu posso trazer mais aqui. De repente você coloca, Orlando, faz uma lista daquilo que para você gosta da sua rotina, filme, livro, série e por aí vai. Eu vou ver a viabilidade de gravar esse vídeo e vou ter o maior prazer de gravar para você. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição desse vídeo, lá tem informações importantes para você. Se você usa o suplemento, use o meu cupom na Growth. Se você tem interesse no real desenvolvimento pessoal e não em distrações de Instagram e mesmo de YouTube, considere entrar para o Conduta Masculina. Faça parte desse movimento que hoje já conta com mais de 2.000 homens vivendo o ápice do desenvolvimento pessoal masculino por meio de teoria e prática aplicada. Um forte abraço, meu caro.